Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família Triense, 1150 kHz. Boa tarde, Márcio, todo o pessoal da técnica, nosso amigo Boy. Boa tarde, queridos amigos lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Estamos aqui em mais uma tarde abençoada de um dia maravilhoso, que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui no programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não nos conhecem, não sabem onde fica a nossa instituição, nós estamos lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro de Vila Isabel, Três Rios, ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova. Meu nome é Douglas, esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa casa. Nós temos reuniões públicas sempre às segundas e quintas-feiras, a partir das 20 horas. A gente sempre abre a casa um pouquinho mais cedo, uns 15, 20 minutos antes, para receber aquelas pessoas, já ir colocando uma musiquinha, a pessoa já ir se ambientando, Nesses dias nós temos também um atendimento fraterno. Então, caso as pessoas necessitem de atendimento, esse atendimento tem que ser marcado com antecedência. Como é que eu faço para marcar o atendimento fraterno? Você deve entrar lá na página do nosso Facebook, que é o facebook.com/sejatr, com S, de sociedade. Então, facebook.com/sejatr. E lá você vai conseguir os contatos no próprio Facebook, lá tem telefone, tem os métodos de você entrar em contato conosco e estar marcando o seu atendimento fraterno. Douglas, mas o que é o atendimento fraterno? Como é que se procede o atendimento fraterno? O atendimento fraterno é uma conversa, ao qual nós buscamos as respostas para aquelas dúvidas, para aquelas indagações que nós temos no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o nosso manual, o nosso livro de cabeceira. Ele é aquele livro que tem respostas para tudo na nossa vida. Basta que nós vamos lá e buscamos nele, Então, nada mais é do que uma conversa e nós buscamos essas respostas no Evangelho. Então, meus irmãos, nós esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa casa, tá bom? Nós temos em nossa casa também uma campanha do Quilo Permanente, na qual nós angariamos alimentos para serem servidos para aquelas famílias que são assistidas por nossa instituição. Então nós pedimos a todos que puderem doar 1 quilo de alimento não perecível, nós ficaremos muito felizes e agradecidos com a sua doação. Pode ser 1 quilo de qualquer alimento não perecível, Pode ser arroz, pode ser feijão, pode ser fubá, pode ser farinha de mandioca, pode ser pó de café, sal, açúcar. Douglas, mas eu só posso doar 1 quilinho, não tem problema. O seu quilinho faz toda a diferença para aquela família que está precisando. Então, pode doar, Você pode também marcar com a gente um local para a gente estar pegando essa doação, e você pode estar deixando essa doação também lá na Casa Espírita. É só combinar com a gente da mesma forma. Pode entrar lá no Facebook, facebook.com/sejatr, e combinar conosco, tá bom? Nós vamos lembrar também daquelas pessoas que têm em casa roupas em bom estado, para doar, roupas de crianças, roupas de recém-nascido, roupas de adulto, para aquelas mamães que tiveram filho aí há pouco tempo, a gente sabe que o nenenzinho muitas vezes não usa
todas as roupas, né? Acaba ganhando muita roupa e o nenenzinho cresce muito rápido, né? E às vezes tem as roupinhas que estão novas ou até mesmo semi-novas, né? Usou uma vez, já não cabe mais na criança. Você pode doar essas roupinhas para nós também. Nós fazemos doação de enxovais de bebê para mães carentes que nos procuram. Então, se você tiver roupinha de neném, pode doar. Se você tiver roupas de criança, se você roupas de adulto, né, masculino, feminino, material de casa, fronha, lençol, cobertor, né? Tudo isso, se estiver em bom estado, né, você pode estar doando para a gente, que a gente tem um destino para essas roupas. Nós doamos para aquelas pessoas que necessitam. Nós fazemos bazares, nós, né, fazemos várias atividades, né, na nossa casa. Então vai ajudar muita gente, bom? Como sempre, nós gostamos de agradecer a todos que nos ajudam de alguma forma, né, que estão sempre nos apoiando nas campanhas, nos almoços fraternos, nos festivais de pastel, né, e sempre apoiando, né, a nossa casa, ajudando de alguma forma, né? Então, nosso muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Nós, como sempre, não poderíamos esquecer, né, de felicitar aqueles nossos queridos irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário este mês. E neste mês nós temos as nossas queridas irmãs Camila e Daniela Costa, a nossa querida irmã Ana Lúcia e a nossa querida Maria Emília, né, que estão fazendo aniversário esse mês. E nós estendemos os parabéns a todos vocês, ouvintes, que estão, né, aí nas suas casas, amigos, né, que estão aniversariando hoje, que estão aniversariando essa semana, esse mês, né? Que Deus os proteja, que Deus ilumine suas caminhadas, muitos anos de vida, paz, amor, muita saúde, muita amizade, ou seja, tudo de bom na vida de vocês. É o que nós desejamos, né? Então nós estamos aqui em mais um dia, né, de reflexão, de confirmação que só a fé em Deus, né, e em seus desígnios pode nos dar, né, a sustentação necessária para que nós possamos ultrapassar todos os obstáculos e alcançar, né, alguma felicidade. Acho que todos nós queremos alcançar a felicidade, todos nós queremos ser felizes, gozar de uma determinada felicidade, né? Essa é a nossa busca, né? Pelo menos é a minha busca, e acredito que seja a busca de você que está aí me escutando também, né? Você está buscando ser feliz, né? A felicidade plena, ela, de certa forma, ainda está um pouco longe de nós, né? A gente ainda tem ainda que ter uma boa caminhada, né, para chegar nessa felicidade plena. Mas a gente ainda já consegue ter alguns pedaços, né, de felicidade, alguns momentos de felicidade na nossa vida. Mas para isso nós temos que produzir essa felicidade, nós temos que fazer essa felicidade acontecer. Na grande maioria das vezes nós temos que plantar essa felicidade, fazer o plantio dela, né? E há várias formas para a gente plantar essa felicidade, né? Fazendo bem, ajudando, né? Amparando, nós vamos estar plantando a felicidade em nossas vidas, né? Mas o nosso tema central no dia de hoje não é a felicidade em si, e sim
as dificuldades na vida do cristão. Né? Ah, Douglas, mas você vai falar de dificuldade, Douglas? Eu tenho tanta dificuldade, você ainda vai falar de dificuldade? Nós temos que falar. Né? Porque em nenhum momento Jesus disse para nós, né, que a vida de quem o seguisse seria fácil. Em nenhum momento Jesus falou, me segue que vai ser muito fácil. Desde o princípio, Jesus demonstrou para nós, né, as dificuldades para quem quisesse segui-lo. E as dificuldades para seguir as leis de Deus. Né? Jesus sempre falou para nós da porta estreita, né? Do caminho estreito, do caminho difícil. Né? Mas que caminho difícil é esse? Por que ele é difícil? Por que a porta é estreita? Porque para passar nesses caminhos nós temos que deixar algumas coisas para trás. Nós temos que nos livrar de alguns obstáculos, de umas malas que nós carregamos junto conosco. Que malas são essas? Que malas nós sempre carregamos junto conosco? Egoísmo, inveja, orgulho, ganância, são algumas delas. São as chagas da sociedade. Né? E esse orgulho, essa ganância, a inveja, é como se nós estivéssemos carregando malas, né? Grandes malas penduradas em nós. E aí a gente não passa na porta estreita. A gente não passa no caminho estreito. Né? Para a gente passar, a gente tem que deixar essas malas para trás. Né? E para deixar essas malas para trás, nada melhor do que nós praticarmos ao contrário disso tudo. Mas o que é o contrário disso? Né? Ao contrário disso é praticar a caridade, praticar o desprendimento das coisas materiais. Né? Tem uma outra parte que Jesus fala, né, que do camelo passar no buraco da agulha, né? Mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Por que Jesus falou isso? Que é muito difícil o rico deixar essas coisas de lado. É muito difícil o rico deixar a riqueza, né? Seguir os caminhos de Jesus, seguir as leis de Deus. Bem difícil. Né? Mas não é impossível, tá? Não é impossível. Se o rico quiser, ele pode caminhar com Jesus, mas ele vai ter que fazer algumas mudanças na vida dele, né? Ele vai ter que enxergar a vida de outra forma, ele vai ter que fazer algumas mudanças para ele poder seguir realmente as leis de Deus. Mas isso não é problema, tá bom, gente? Então, as dificuldades que ele mesmo passou enquanto esteve aqui na Terra, né, encarnado junto conosco, Jesus passou por grandes dificuldades, né? Foi perseguido de todas as formas. Ele foi testado. E foi sempre colocado à prova, né? Mas Jesus
disse, né, que ele não veio para trazer a paz. Na verdade, ele veio sim para trazer a guerra. Mas Douglas, Jesus veio para trazer a guerra? Não. Jesus veio trazer a paz, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que, né, veio para unificar as nações, ele veio para unificar, né, ele é amor, sim, com certeza. Mas não é dessa guerra que Jesus falava, né? De guerrear entre os povos, de guerrear, as pessoas guerrearam umas com outras. Jesus falava da guerra dos sentimentos, né? Jesus falava da guerra interior, da nossa guerra, da guerra de cada um com ele mesmo, né? É uma guerra que nós travamos, né, conosco a cada dia que despertamos. É a guerra para nos mantermos firmes no propósito. É a guerra de conhecer e controlar, né, os nossos pensamentos. E nós estamos, né, conseguindo controlar os nossos pensamentos, controlar, né, nos manter firmes nos propósitos. Nós vamos conseguir controlar o quê? Controlar as nossas atitudes. E controlando as nossas atitudes, nós vamos estar controlando os passos da nossa vida, né? Então, isso que nós queremos, né? E essa é a guerra que Jesus fala, quando ele fala que não veio trazer a paz e sim a guerra, né? E ele veio trazer aquele sentimento que nós temos que ter de nos combatermos, né, os maus sentimentos que nós temos ainda arraigados em nós mesmos. Ah, Douglas, mas você está dizendo que nós somos maus por natureza, nós fomos criados para fazer o mal? Não, de forma nenhuma. Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Simples da simplicidade da nossa composição, ignorantes por ignorar, por não saber, né? E a partir do momento que nós fomos criados, nós começamos a aprender, vamos ter umas experiências, e aqui estamos nós aprendendo até hoje, né? Já provavelmente também milhares e milhares de anos de vida, né? E estamos aqui continuando o nosso aprendizado, né? E nesse momento nós precisamos travar uma guerra com o nosso interior, né? Para que nós possamos despertar, né? Igual, né, Jesus falou para nós. Então, para que não, né, possamos cair nas tentações das facilidades da vida, né? Por isso que nós temos que guerrear, senão a gente cai muito fácil, né? Vem uma facilidade, vem uma coisa muito, né? A gente vai e cai, né? Vamos ver a vida, né, que leva muitos irmãos e irmãs que exemplificaram o Evangelho de Jesus aqui na Terra, né? Nós temos aqueles que falharam? Nós temos aqueles que falharam, mas eles vão ter outras chances, né, de se melhorarem, né? Então, mas nós devemos sim olhar para aqueles que fizeram a diferença, que exemplificaram o Evangelho, né? Não olhar aqueles que erraram. Aqueles que erraram, eles vão ter outra chance, né? Que nós podemos citar, né? Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Edivaldo Franco, né? Todos esses irmãos, né, exemplificaram o Evangelho de Jesus para nós.
cada um do seu jeito, mas exemplificaram a caridade, o amor ao próximo. Não é isso que está lá nos mandamentos? Não é isso que fala os mandamentos? Né? Amarás o teu Deus de todas as forças, todo o seu coração, o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como eu me amo, então eu faço tudo que eu gostaria, né, que fizesse para mim, eu faço para ele. Então, se eu gostaria que alguém me ajudasse, eu ajudo, né? Se eu gostaria que alguém me desse amor, eu amo. Se eu gostaria que alguém fizesse por mim, né, alguma coisa, eu faço pelo outro, né, assim. Mas a vida desses irmãos, né, Chico Xavier, Madre Teresa, todos esses irmãos que eu citei, e muitos outros, é lógico, né? Será que a vida deles foram só flores e facilidades? A vida de Chico Xavier foi só flores e felicidades, só coisas fáceis? Não, não foi. A vida dele teve alguns sofrimentos, né? Muitos sofrimentos, né? A vida de Madre Teresa de Calcutá foi uma vida fácil? Não, teve que passar por algumas dificuldades também, de Gandhi, também, de Valdo, também. Deus, mas eles exemplificaram o Evangelho de Jesus aqui na Terra. Será que eles não eram para ser protegidos, sem ter facilidade na vida, né? Não, se nem Jesus teve, né? Esses irmãos tiveram grandes dificuldades, né, financeiras, saúde debilitada, incompreensão de muitos, várias provações, né? Mas nem por isso eles desistiram de caminhar, né? Nem por isso eles desistiram de ajudar, de amar, de abraçar, de fazer o bem, né? Agora, e nós? Quando uma pequena dificuldade, né, bate a nossa porta, será que logo reclamamos, né? Será que logo queremos desistir? Logo queremos, né, cobrar de Deus, né? Senhor, eu sou o seu servo, porque, né, estou passando por isso, né? Era para o Senhor me proteger minha família, né? Proteger meus negócios, minha vida financeira. Opa! Nós temos que compreender, né, que Deus não privilegia ninguém. Para Deus todos nós somos iguais. E não tem privilégio para um e para outro, né? E se nós temos que passar algumas coisas na nossa existência atual, é porque isso é importante para nós, né? É porque nós programamos isso para nossa reencarnação atual. Será que nós, como estamos lá na vida espiritual, nós programamos fazer determinadas coisas? Só que muitas vezes não são situações muito boas, mas nós programamos de fazer. Por quê? Né? Para poder espiar, para poder, né, acertar a nossa conta, né, com as existências anteriores. Então nós vamos passar por determinadas dificuldades na nossa vida atual, né? Então não é porque Deus não gosta da gente, não é porque Deus, né, tem os preferidos, né? Não, Deus tem os preferidos dele, né, que ele faz o bem para eles e para nós não. Não. Para Deus todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos iguais. É lógico que uns já estão mais adiantados e outros menos adiantados. Mas aí não é preferência dele, né? Aí somos nós, né? Alguns já
entendem mais o que está acontecendo na existência atual, outros não entendem o que está acontecendo, simplesmente estão vivendo, né? E também nós temos que pensar o seguinte, né? Uns espíritos foram criados antes, outros espíritos depois, né? E até hoje são criados novos espíritos por Deus. O universo continua sendo povoado, né? Então, até hoje Deus cria novos espíritos. Então, vamos pegar o exemplo de Jesus, né? Jesus, muito provavelmente, é um espírito bem mais antigo que nós, né? Foi criado antes, mas nem por isso ele foi privilegiado, né? Ele passou por todas as etapas que nós estamos passando agora. E nós vamos chegar, né, no grau de iluminação que Jesus estava quando esteve aqui na Terra com a gente, né? Nós vamos chegar nesse estágio que Jesus estava, né? E Jesus vai continuar, né, aprendendo, provavelmente hoje, depois aí de mais de 2000 anos que ele esteve aqui, ele já tem novos conhecimentos, ele já tem novas que ele não tinha quando ele esteve aqui, né, há 2000 anos atrás, né? Então, como até hoje são criados novos espíritos, são espíritos que não têm nenhum conhecimento, que vão aprender, né? Ainda vão engatinhar ainda, né, no aprendizado que de repente nós já temos, né? Então, por isso é muito importante a gente entender isso. Então Deus, ele não para um segundo sequer, né? Deus, ele mantém o universo em funcionamento, né? É a força que faz as engrenagens do universo, né, funcionarem. Deus mantém as leis naturais sendo cumpridas, né? Como é que tudo funciona, né? Como é que tudo funciona tão certinho, né? Como é que a Terra gira tão certinho, o Sol, como é que os elementos do espaço, né, funcionam, e aqui na Terra também, né? Como é que tudo funciona, né? Que tem alguém colocando ali sua vontade para que tudo funcione. E esse alguém é quem? É Deus. É Deus que está fazendo tudo funcionar, né? Então, alguns de nós estamos em maiores graus de conhecimento, outros estão com menos conhecimentos, né? Outros estão mais atrasados, mas não quer dizer que um seja melhor do que o outro, né? Todos nós vamos chegar à angelitude, né? Todos nós vamos ser espíritos puros, né? Espíritos elevados, todos nós vamos chegar lá, né? Só que para nós vai demorar um pouquinho ainda, né? Temos muitas etapas ainda a alcançar, né? Mas não devemos desistir de forma nenhuma, porque Jesus também começou assim e se tornou, né, um espírito iluminado. Então nós também podemos. O próprio Jesus falou para a gente quando esteve aqui, né, que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais, né? Vós sois deuses, né? Porque nós somos Deus, porque nós somos filhos de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, muitos de nós já poderíamos até estar mais adiantados, né? Mas o que acontece? Nós temos preguiça, né? Nós temos o egoísmo, o orgulho, a ganância, né? Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, né? E aí nós vamos perdendo tempo. Nós vamos ficando parados. Não nos adiantamos,
não progredimos, né, em busca, né, do adiantamento, do aprendizado espiritual, nós ficamos parados, não evoluímos, né? E aí cada vez mais o tempo vai passando, e outros vão se adiantando, outros vão aprendendo, e nós vamos ficando para trás, né? Nós vamos ficando, né? Mas nós não seremos abandonados, né? Quem ficar lá atrás não vai ser abandonado. Sempre vai ter uma oportunidade nova, né? Sempre vai ter, né, alguém para estender a mão, né? Vamos continuar com o nosso tema, que é dificuldades na vida do cristão, né? Então, como nós estamos aqui falando, né, nós ficamos na nossa zona de conforto, não queremos sair dela, né? E normalmente, quando nós passamos por grandes dificuldades nas nossas vidas, é aí que nós recebemos grandes vitórias. Mesmo que essa vitória, a gente não vê o resultado dela agora, né? Porque nós somos muito imediatistas, né? Queremos fazer, queremos ver o resultado logo agora, né? Mas o resultado disso pode vir depois, se nós até desencarnarmos, né? Depois, se nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos ver a vitória que nós recebemos. Por que nós falamos isso? Porque a vida continua após a morte do corpo físico. Nós somos espíritos, nós somos eternos, né? Então, mesmo após nós desencarnarmos, né, nós vamos receber, né, as vitórias que nós somos merecedores. O que nós fizemos, né, de adiantamento para nós vamos, né? Aquela pessoa que está lá com 80 anos fala assim, não tem que fazer mais nada porque a minha vida já está terminando, eu não vou aprender mais nada, não vou fazer mais nada bem para mais ninguém, porque não vai adiantar de nada. Vai adiantar, e muito. Porque após a morte do corpo físico, nós continuamos vivos, e mais vivos do que nunca, né? E todas as experiências que nós vivemos, nós vamos levar elas para a eternidade. Vão estar em nossas consciências os ensinamentos. A gente não perde nada. Nada. Né? Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos Deus, como Jesus disse, né? Deus, mas hoje a gente vive uma vida muito corrida, né? O homem trabalha, a mulher trabalha, muitos ainda estudam, né? É faculdade, é pós-graduação, é mestrado, é doutorado, né? Nós pensamos sempre em ter uma vida melhor, né? Isso é pecado, não devemos fazer isso? Devemos fazer sim. A única coisa que a gente, né, tem que tomar cuidado é não viver só para riqueza, né? Nós não devemos nos esquecer do nosso caráter, né? Nós não devemos esquecer de amar o nosso próximo, não devemos esquecer daqueles sentimentos de amizade, não devemos esquecer a caridade, não devemos esquecer de amar a Deus, da regra do bem proceder, do certo, do errado. Nós não podemos querer levar vantagem em tudo. A gente não vai levar vantagem em tudo na nossa vida, a gente não vai ganhar em tudo na nossa vida. Nós temos sim que aprender a perder. Em alguns momentos da nossa vida a gente vai perder. Ou a gente acha que está perdendo, né? Às vezes a gente acha que está perdendo, não estamos perdendo. Nós estamos vendo aquela situação de uma forma equivocada, né? Aquilo já não era nosso mesmo. A gente não perdeu, né? Talvez aquilo não nos faria bem. Talvez aquilo ia ser uma perdição na nossa existência. E aquilo é retirado da nossa vida.
Aí você fala assim, eu perdi isso. Não, não perdeu. Foi, não, uma dádiva divina aquilo sair da sua vida. Porque aí sim, você perderia, né, aquela sua existência, você perderia aquela oportunidade de estar aqui, né, por causa daquilo que estava ali, né? Então nós temos que dar graças por tudo que nos acontece, né? Dar graças pelos momentos bons e pelos momentos não tão bons. Dos momentos não tão bons, nós devemos tirar deles o aprendizado, né? O aprendizado. Isso é muito importante. A gente aprender a analisar as situações, né? Nós devemos confiar em Deus. Devemos pedir ajuda a Jesus, né? E os bons espíritos, né? Para que eles possam nos guiar no caminho do bem e nos afastar de todo mal, né? Nos trazer forças, né? Para trabalhar e cultivar o bem, né? Para que o bem possa crescer na nossa vida, né? Porque tudo que a gente oferece, a gente recebe de volta, cada vez mais, né? É a lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação. Então, muitas pessoas falam que não conseguem, né? Mas eu não consigo, Douglas. Muitas vezes as pessoas querem mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo, Douglas, queria mudar tudo. Mas na verdade, a mudança primeiro tem que ser feita em nós. Nós temos que ser os primeiros a adotar essa mudança, né? Fazendo um trabalho honesto, sem ganhar vantagem, sem prejudicar o outro, ajudando o nosso semelhante quando possível, entendendo as necessidades, né, e o grau de conhecimento do outro. Jesus falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Quer ver, né, você começar a fazer um mundo mais igual? Começa a realizar a caridade, né? Muitas pessoas acham que os governos, né, são totalmente responsáveis por isso, né? Mas não, isso não é verdade. Nós podemos também ajudar, né? Nós somos responsáveis também por isso. Nós somos responsáveis por ajudar aquele irmão que está ao nosso lado, né? Às vezes é uma ajuda material, e às vezes nosso irmão não precisa de nada material. Ele só precisa de uma ajuda espiritual. Ele precisa de uma pessoa para conversar. Ele precisa de uma pessoa que escute ele, né? Ele precisa de uma pessoa que faça uma oração em favor dele. Ele precisa de uma pessoa que ajude ele a erguer a cabeça, né? Ele precisa de uma pessoa que faça ele ganhar dignidade, confiança, né? Alguém que dê forças a ele, para ele poder ultrapassar essas provas que estão no caminho dele. Provas essas que às vezes até ele mesmo escolheu passar, né? Mas é muito mais fácil quando tem alguém ao lado, né? Ajudando, amparando. Isso nós podemos fazer. Muitas vezes não vai nos custar nada, somente tempo, né? Mas como nós falamos anteriormente, né? Muitas vezes nós ficamos no comodismo, né? Nós não queremos deixar nossa zona de conforto, né? Nós não queremos, aqui eu estou bem, para que eu vou fazer mais? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo, né? No extremo, né? A gente tem uma pessoa que não tem todos os recursos, né? Eu poderia
né, evoluir, poderia fazer muitas coisas, e no outro extremo nós temos a pessoa que não tem recurso nenhum, né, mas se esforça para poder fazer, né. Então, meus irmãos, eu vou contar para vocês uma pequena história, que é a história da vaquinha, né, que ela tem um ensinamento bacana para nós. A gente está falando, né, das dificuldades de tudo, né, do comodismo, né, ela vai trazer um exemplo bacana para a gente. E a história fala assim: dizem que uma certa feita, um discípulo e seu mestre estavam visitando algumas famílias em um local de grande pobreza. Eles visitaram várias famílias, até chegarem a uma propriedade, uma pequena fazenda. E lá estavam pai, mãe e filhos, prostrados, as casas sem manutenção, as ervas crescendo pela terra, uma aparência feia, né? Embora todos ali gozassem de certa força e saúde, né? Então mesmo, então o mestre, né, começou a conversar com eles, né, e várias coisas foram conversadas, e o mestre pergunta a eles, né, quer saber deles de onde eles tiravam o sustento, né, dali da fazenda, né, como é que eles faziam para se sustentar, né? E o pai lá da família falou, né, nós temos uma vaquinha mimosa, é dela onde nós tiramos o nosso sustento. Nós bebemos o leite, né, e o que sobra nós levamos até a cidade, né, e trocamos por outros produtos. E assim conseguimos sobreviver. Então o mestre falou para ele: mas por que vocês têm terra aqui? Vocês têm, né, a fazenda, uma propriedade grande, né? Por que vocês não cultivam a terra, né? Não plantam milho, não fazem hortas, não plantam batata, né? Aí todo mundo não, do jeito que tá bom, né? Nós estamos bem, tá dando pra gente, né? A vaquinha ali dá o leite, a gente faz, né? Então, mudar pra quê, né? Tava todo mundo na zona de conforto, né? Por que eu vou mudar? Eu tô aqui, tô bem. Por que eu vou me esforçar, né? Então o mestre e o seu discípulo, né, deixaram o local. Quando eles passavam pela estrada, né, do outro lado da estrada, né, ele olha e vê a vaquinha, né? Estava lá do outro lado. Aí o mestre ordena, né, ao discípulo dele que vá lá, pegue a vaca e jogue ela pelo precipício abaixo, né? Aí o discípulo fica horrorizado, né? O discípulo fala: não, mestre, não vou fazer isso. Não vou. Essa vaquinha é o único sustento daquela família. Sem ela eles vão morrer de fome. O que eles vão fazer? Mas o mestre foi irredutivo. Falou para ele: você é meu aluno e você deve fazer o que eu disser para você fazer. Aí, muito contrariado, né, o discípulo foi lá e fez o que o mestre mandou fazer. Jogou a vaquinha precipício abaixo e eles foram embora, né? E aí, muitos anos depois, aquele discípulo, né, que já estava com mais conhecimento, que já havia aprendido várias coisas boas com o seu mestre, né, voltou àquela área ali, mas ele nunca tinha esquecido daquele ato que ele tinha praticado, né? E ele não entendia porque o seu mestre, né, um homem tão bom e justo, tinha feito aquilo, mandado ele fazer aquilo, né? Então, voltando ali a percorrer aquela região ali, né, ele começa a visitar as famílias, né, como ele tinha feito com o mestre, né, há certo tempo atrás.
E aí ele vai visitando as famílias, até que ele chega perto daquela fazenda, né, da família, e ele se lembra da família, né? E ele pensa assim, ele deve ter morrido de fome, né? Coitados. Né? Eles devem... Aí ao chegar em frente ao portão da fazenda, ele vê uma fazenda totalmente transformada. Né? Aí logo pensou, né? Eles tiveram que vender a fazenda e foram morar em outro local, ou morreram, né? Aí ele fica com o coração apertado, mas mesmo assim ele resolve entrar, né, na fazenda lá e ver, né? E aí ele entra, né? Ele vai subindo pelo caminho, vê as casas bem arrumadas, ele vê hortas, plantações, galinha, patos, várias vacas, né? E naquele momento ele tem certeza, né, do mal que ele havia feito para aquela pobre família, né? Falou, eu acabei com essa família. Eles tiveram que vender, né? Uma outra família comprou isso daqui e fez isso tudo aqui, né? Mas eis que naquele instante, né, surge a figura de um homem caminhando na direção, né, dele. E esse homem lhe parece familiar, né? E chegando mais perto ele reconhece, né, aquele homem era o pai daquela família pobre, né? E o homem recebe ele muito bem e o leva para tomar um café e conversar, né? E ele ainda é pensativo, né? Mas é ele mesmo, o pai da família. E aí ele pergunta para o pai de família o que aconteceu, né, depois da visita que nós tivemos aqui. A fazenda está toda mudada, está toda, né, bonita, né? E ele pergunta o que aconteceu depois que nós estivemos aqui. Aí ele diz, né? O homem diz que, poxa, infelizmente no outro dia depois, né, da visita, quando ele foi lá tirar o leite da vaquinha mimosa, ele não a encontrou e procurou ela por todo lugar e não achava. E aí procurou e acabou encontrando ela caída lá no precipício, né? Aí o homem falou, provavelmente ela foi comer o capim na beira do precipício e acabou caindo e morreu, né? E aí naquele momento, diz o homem, nós entramos em desespero, né? Como nós vamos fazer? Nós não temos como comprar outra vaca, nós vamos morrer de fome. E aí naquela noite, todos se reuniram, né? E fizeram o culto do evangelho no lar. Oraram, pediram ajuda a Deus, né? E foram dormir. E aí no outro dia, ao acordar, se lembraram das palavras do mestre, né? Que falou para eles, né? Por que vocês não fazem hortas? Por que vocês não fazem plantações de milho, de feijão, disso, daquilo? E eles se lembraram disso, né? Então o pai da família foi até a cidade, conseguiu algumas sementes, né? Conseguiu algumas galinhas e juntou a família e todos foram trabalhar a terra, né? Fizeram as plantações e aí as coisas foram melhorando. E aí vieram outras plantações, aí compraram vacas, compraram outros animais, e aí os filhos começaram a estudar, começaram a trabalhar também na fazenda, e hoje a fazenda tem até empregados, né, que moram lá e ajudam a cuidar de tudo, né? Então foi aí que o discípulo entendeu a grande lição que o seu mestre deu, né, naquele momento. No momento que o mestre tirou a vaquinha, né, da vida deles, né, tirou a mimosa, e a partir daquele momento a vida dele, quando a mimosa saiu da vida deles, eles abriram os olhos, né? Aquela família abriu seus olhos, saíram da zona de conforto, mudaram as suas vidas.
Então que nós também, né, possamos tirar as nossas vaquinhas mimosas, né, das nossas vidas, né, e arregaçar as mangas e trabalhar, né, trabalhar para um futuro melhor, porque o trabalho dignifica o homem. Mas nós devemos também nos lembrar que nós temos que trabalhar para Deus, né? Nós temos que orar, nós temos que agradecer, pois Deus é aquele que todos os dias nos dá as condições para que aqui estejamos, né, encarnados. Ele nos dá o sol, Ele nos dá o ar, Ele nos dá todas as condições para nós vivermos, né? Então que nós possamos sim jogar no precipício as nossas vaquinhas que não nos deixam, né, progredir nessa vida. Que possamos, né, fazer o melhor, né? Então, meus irmãos, como nós falamos, não é fácil, né? Jesus mesmo falou que não seria fácil, mas não é impossível. Basta que nós, né, queiramos, né? Basta que nós pegamos firme, né, arregaçar as mangas para poder fazer diferente, né? Para poder fazer a nossa vida diferente, para poder fazer os aprendizados, né? Nós tirarmos as lições dos aprendizados que vão vindo na nossa existência, né? Então, queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa, né? Uma Razão para Viver. Então, como sempre, nós convidamos a todos a fazer uma pequena e eficaz prece, né? E no momento da prece nós vamos lembrar, né, de todos aqueles irmãos que estão doentes, que estão passando por problemas de saúde, né, que estão internados, que estão em suas casas, né, que estão com parentes, que estão pelas ruas, né? Todos aqueles que estão perdidos nos vícios, perdidos dos ensinamentos, né? Por todos aqueles que estão nas cadeias, nos presídios. Vamos pedir também pelos nossos governantes do nosso país, de todos os países, para que eles possam ter olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir, para que vejam e escute a palavra do Senhor, que o amor de Deus possa penetrar nos seus corações e que eles possam despertar para o caminho do bem e da paz. Vamos pedir por todo o nosso povo brasileiro, por todos aqueles irmãos que estão desempregados, que eles possam ter fé em Deus, né? Que Deus nos dá o pão de cada dia. Deus nos dá as oportunidades. Deus, Ele abre as portas em nossas vidas. Ele nos mostra o caminho, né? Um caminho de vida para a eternidade. Possamos redobrar a nossa fé, possamos elevar os nossos pensamentos, né? Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade,
na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, de fé e caridade, de luz e de amor. Seja feita, Senhor, a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa, Senhor, quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe, Senhor, cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. Livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, meus irmãos. Muitas bênçãos e vitórias em nossas vidas, né? Que Deus possa nos abençoar sempre e que, né, nós possamos estar novamente reunidos numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus. Até mais.